Graça e paz aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Uma boa tarde a todos os ouvintes inscritos do canal. Nós vamos falar aqui sobre a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus foi a finalização da nossa vitória. Ele nos deu a vitória sobre a cruz, sobre o pecado, mas a sua ressurreição nos trouxe a vitória definitiva, porque ele venceu a morte. O diabo pensava que o Senhor Jesus ia ficar no sepulcro. E como nós vimos, os discípulos de Emaús já não estavam mais acreditando, crendo no que os profetas disseram. E até chegar ao ponto de dizer: hoje já é o terceiro dia que aconteceu essas coisas, falando da morte do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se apresentou ali a eles, e a nossa vitória foi garantida com a sua ressurreição. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos, ou seja, os que estiverem mortos na ocasião do arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. E nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro e virão com Cristo para entrar nos seus corpos, os quais ressuscitarão com os corpos transformados. Então nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante, até o versículo 7. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. A ressurreição do Senhor Jesus é a maior mensagem de vitória, a maior mensagem de vitória para as nossas vidas. Porque se o Senhor Jesus tivesse morrido e ficado no túmulo, ele não teria vencido a morte, evidentemente nós não teríamos vencido. Mas a palavra de Deus diz que Deus o ressuscitou dos mortos. E a ressurreição é algo tão profundo e poderoso que em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja a importância de nós cristãos crermos nessa ressurreição poderosa.
E nós vemos que nos dias atuais o cristianismo tem sido contaminado nesse momento da ressurreição do Senhor Jesus. Porque tem feito da ressurreição do Senhor Jesus um recheio de simbolismos pagãos. E muitas igrejas e pessoas que se dizem cristãs têm se contaminado com esse banquete pagão que o cristianismo pagão tem introduzido dentro das igrejas, das denominações. Muitos cristãos, nessa época, compram para os seus filhos ovos de Páscoa de chocolate para comemorar a Páscoa do Senhor Jesus, como se a Páscoa do Senhor Jesus fosse ovos de Páscoa, ovos de chocolate, onde na realidade o ovo simboliza uma nova era, não uma nova vida em Cristo Jesus. Porque é isso que a ressurreição de Cristo simboliza para nós. E a Páscoa não é o ovo e o coelho. A Páscoa é o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo mesmo fala nas suas cartas. Ele é a nossa Páscoa. O coelho é algo também, um símbolo que tem sido introduzido no meio cristão, onde o coelho é um animal que simboliza a fertilidade nas religiões orientais, nas religiões esotéricas. O coelho simboliza a fertilidade, a capacidade que ele tem de procriar, porque o coelho procria bastante. E colocar o coelho para ofuscar o símbolo da Páscoa, que é o Senhor Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu a vitória para nossas vidas. Então que nós possamos comemorar o Senhor Jesus, a sua ressurreição, com os nossos corações fortalecidos, com os nossos corações alegres, exultantes, na ressurreição dele. Ele como o símbolo maior da ressurreição, como o representante maior da ressurreição, e não um ovo de Páscoa e um coelho. O Senhor Jesus é a própria Páscoa, é a própria ressurreição e a vida. Ele disse em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele é a nossa vitória, ele é a nossa garantia de um futuro glorioso. A garantia de que se nós descermos à tumba, nós ouviremos a sua voz na ocasião da ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja do Senhor, e nós seremos transformados. Mas eu creio que eu particularmente alcançarei o arrebatamento. Eu tenho essa convicção em mim guardada, algo pessoal, que eu não vou morrer, mas que verei o arrebatamento e serei arrebatado e terei o corpo transformado. Isso é algo meu, pessoal, que eu creio que Deus já me revelou a mim mesmo. Mas o Senhor Jesus é a nossa vitória. Mas o mundo tem feito desse momento um momento de consumismo. Então as lojas, os shopping centers estarão lotados na sexta-feira em diante na compra do ovo de Páscoa. Ovos caríssimos, ovos com valores absurdos, porque o cristianismo pagão tem feito das coisas de Deus comércio. As coisas sagradas do Senhor têm sido feitas de comércio e os cristãos têm ido nesse engodo, têm se enveredado por esse caminho do engano. Satanás, ele é sagaz, ele é esperto. Ele quer desvirtuar, desfocar
as coisas que se direcionam para o Senhor Jesus e coloca sempre em outra coisa. Então ele fez do Natal, ele colocou no Papai Noel. Na Páscoa, ele colocou no coelho e no ovo. E as pessoas lotam as lojas de departamento, shopping centers, faz questão de dar. Se não der, é como fosse uma maldição. Não dar o ovo de Páscoa à namorada, não dar o ovo de Páscoa à esposa, não dar um ovo de Páscoa ao esposo, à mãe, ao filho. Principalmente as crianças têm sido enganadas, têm sido manipuladas pela mídia consumista a comprarem, a pedirem, a exigirem que tem que ter um ovo de Páscoa na Páscoa, onde a Páscoa é o Senhor Jesus, Ele é a nossa Páscoa. E esse símbolo pagão tem dominado, tem levado as pessoas a acharem que o símbolo da Páscoa, a razão da Páscoa é o coelho e o ovo. Para essas pessoas não há Páscoa sem ovo. Essa é a realidade e a verdade. E os cristãos estão indo nesse engodo. Mas aqui na palavra do Senhor é bem claro. Que diz que eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. No momento da ocasião, na ocasião da ressurreição do Senhor Jesus, houve um grande terremoto com a descida de um anjo. Eu acredito que isso aqui é um tipo da ressurreição dos cristãos na ocasião do arrebatamento. Haverá um terremoto, porque um terremoto grande, porque muitos anjos vão descer. Será um cataclisma, será algo que vai provocar na terra algum efeito na topografia da terra, porque a aproximação do grande Deus poderoso com milhares de seus anjos para ressuscitar os mortos e buscar os que estiverem vivos. Então, se um anjo provocou um terremoto, um grande terremoto, com a sua descida ali no sepulcro, o que não vai acontecer no momento em que os túmulos se abrirem na ressurreição dos mortos, na ocasião do arrebatamento da igreja? Eu creio que haverá um grande terremoto no momento do arrebatamento. Posso estar errado, mas pela essa passagem aqui, nós podemos ver o quanto isso será realmente notório, porque muitos anjos vão descer. E aí os mortos, os sepulcros vão se abrir. Na ocasião que o Senhor Jesus morreu, que a terra tremeu, o sol escureceu e os mortos ressuscitaram. Então houve terremoto naquele momento da morte de Jesus, em que os mortos ressuscitaram. Os sepulcros se abriram e muitos dos mortos saíram. Muitos mortos saíram. E aqui diz que fenderam-se as rochas, tremeu a terra. Mateus 27 e 51. O 52 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então veja que na ressurreição houve um terremoto, um tremor de terra. A terra tremeu ali. Então eu creio que no momento do arrebatamento e no momento da ressurreição haverá isso. Um terremoto que vai abalar a terra. E os guardas ficaram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede onde jazia. Então, se as pessoas forem no túmulo dos fundadores das religiões, nos fundadores das seitas,
no túmulo dos grandes homens que morreram do passado, com certeza seus restos mortais estarão lá. Os restos mortais de todos os líderes religiosos que fundaram religiões. O túmulo de Maomé, os restos mortais estão lá. O túmulo de Allan Kardec, os restos mortais estão lá. O túmulo de todos os fundadores de religiões, os restos mortais estão lá. Mas em Jerusalém, no sepulcro onde o Senhor Jesus foi colocado, o seu corpo não está lá. Seu resto mortal não está lá. Não foi decomposto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo a vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, o apóstolo Paulo nos retrata uma grande vitória sobre a morte. E ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que vitória maravilhosa! A vitória sobre a morte, porque a morte é algo que traz pânico, pavor às pessoas. Ninguém quer falar na morte, ninguém quer saber de morrer. Entretanto, as pessoas estão esquecendo de se prepararem para a morte, porque ela vem repentinamente e traga a pessoa sem que ela espere. A morte não manda aviso, ela vem e não manda aviso, não quer saber se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é culto, se é ignorante, se é analfabeto. Ela não quer saber do status, da posição, sexo. Ela vem e traga a pessoa. Mas as pessoas se esquecem de se preparar para a morte, para este dia, e que a pessoa não sabe o momento em que irá partir. A morte é algo que traz pânico, pavor à humanidade. E a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte, ela vence todo ser humano, mas ela não conseguiu vencer o único ser humano que existiu e que existe e existirá por toda a eternidade. O grande Deus que venceu a morte, o Senhor Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória do Senhor Jesus. Ele é a tua vitória, meu amado. Ele é a tua garantia de vida eterna. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança de dias melhores. E Ele, quando morreu, foi lá no Hades pregar aos espíritos em prisão. Ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Isso é muito tremendo. Isso é muito forte. O próprio Deus enviou seu Filho lá no Hades para pregar aos espíritos em prisão. Meus amados, nós só temos motivo para nos alegrarmos nesse momento em que se comemora aí a ressurreição. Uns comemoram de uma forma completamente errônea, enganados com seus ovinhos e seus coelhinhos, mas nós comemoramos a vitória do grande Deus que não está na cruz e nem ficou no sepulcro, mas ele venceu a morte e tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Em Apocalipse 1:18 ele diz:
a João na ilha de Patmos. Ele diz que aquele que vive esteve morto, não está mais. Ele venceu a morte. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então nós não temos que temer o inferno. Nós não temos que temer a morte. E o Senhor Jesus disse isso, que não devíamos temer aos homens que matam o corpo, mas que deveríamos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O Senhor Jesus teve a sua vitória sobre a morte. E o Salmo 24, ele nos traz uma revelação muito profunda. Quando o Senhor Jesus, na ocasião da sua ressurreição, ele disse a Maria Madalena: eu não me toques, porque não subi ainda para o meu Pai. Então, meus amados e queridos irmãos, depois ele disse que subiria para o Pai dela e Deus dela, o Pai dele e Deus dele. E eu posso imaginar com os meus olhos espirituais o momento da entrada, da chegada do vitorioso, do vencedor que venceu a morte, o maior inimigo, que venceu o diabo, que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu o mundo. Ele é o vencedor. E no céu, quando ele chegou, certamente o Pai dele, glorioso, preparou uma recepção tremenda para ele. E eu acredito plenamente que esse momento da chegada do Senhor Jesus na eternidade foi algo tremendo, magnífico, glorioso. E o Salmo 24, você pode acompanhar, ele nos traz essa revelação grande, tremenda, a partir do versículo 7, quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Quem é o Rei da Glória? Oh, glória! O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele entrou na eternidade. E no momento glorioso em que ele entrou ali, os portais eternos se levantaram. Aleluias. E os anjos, oh aleluia, os anjos devem ter feito uma alegria, uma festa muito grande. Que momento glorioso, o momento em que o Senhor Jesus entrou na eternidade. O vitorioso que ia ali se apresentar ao seu Pai. Oh glória, bendito seja o seu nome. Aleluias. Os arcanjos, querubins, serafins, as miríades celestiais se mobilizaram. E eu posso ver pelos olhos da fé um momento em que o Senhor Jesus se dirige ali para se apresentar ao seu Pai, vitorioso, para receber a coroa de vitória, da coroa de espinho para a coroa de glória, porque ele venceu a morte, o diabo, o pecado, a carne, o mundo.
os seus inimigos, seus algozes. Ele venceu todas as coisas, meus amados. E eu creio que os anjos, no momento em que ele passava, aleluia, com seus pés furados, com suas mãos furadas, oh glória, o seu vestido, as suas vestes, salpicada de sangue, mostrando a sua vitória pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso é muito glorioso. Se as pessoas conseguissem entender esse momento da ressurreição do Senhor Jesus, elas não queriam mais saber do ovo de Páscoa e do coelhinho, mas elas iam adorar esse Deus com seu coração, dizendo: Tu és a minha Páscoa, Senhor, Rei da glória, Senhor dos exércitos celestiais. Os anjos se prostraram. Ninguém nesse dia ficou de pé, porque eu tenho a certeza que quando ele passava na eternidade, nas mansões celestes, no percurso, no caminho até chegar ao trono do Pai, para sentar ao lado à direita do Todo-Poderoso, todas as miríades celestiais e anjos gloriosos se curvavam em reverência, em adoração, em louvor a esse Deus vitorioso que é o Senhor Jesus, meus amados. Que coisa gloriosa! Levantai, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. E ele entrou. Ele entrou e foi em direção ao Pai. Que momento glorioso do Deus Pai para receber o seu Filho vitorioso, quando mandou ele com a missão à terra, onde ele se esvaziou completamente, se esvaziando, tornando-se semelhante aos mortais, aos homens pecadores. Ele tornou-se homem, porém sem pecado, puro, santo, santo de Deus, e morreu por mim, morreu por você, dando a sua vida. Ninguém tirou a sua vida. Ele disse: ninguém me atira a vida, eu por mim mesmo a dou para tornar a tomá-la. Porque ele é a vida, ele é Deus e ninguém mata Deus. A morte não podia detê-lo no sepulcro, não podia detê-lo na corrupção, mas ele é a nossa vitória. Ele é a garantia da tua vitória, meu amado. Dos teus problemas que têm sucumbido você. Confia nesse Deus que venceu todas as coisas, que venceu a morte. Ele venceu e você vencerá. Se você crer nele, se você agarrar os seus pés furados de vitória. Deus abençoe a todos que ouvem essa meditação, essa palavra, que você possa ser restabelecido e renovado as forças no poder da ressurreição do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita o teu povo em todo o mundo, visita os corações tristes nesse momento. Visita aqueles que estão angustiados, que estão sem esperança, porque Tu és a nossa esperança de vida eterna. Tu ressuscitaste para nos garantir a vitória de vida eterna. Ainda que alguém tenha perdido um ente querido, essa pessoa tem a garantia de que um dia, se esse cristão morreu em Ti, Senhor, ele ressuscitará no arrebatamento. O Senhor disse: se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Tu és a ressurreição e a vida. Liberta as crianças, jovens, adolescentes e todos aqueles que estão enganados, comemorando o grande dia da Tua vitória, da Tua ressurreição, com ovos de Páscoa do paganismo e com coelhos. Símbolos pagãos que têm sido introduzidos nas Tuas igrejas, no Teu rebanho, Senhor. Tem misericórdia dos líderes, pastores, que têm introduzido esses símbolos,
essas práticas pagãs no meio do teu povo. Liberta o teu povo da cegueira espiritual. Derrama o teu colírio, meu Pai, nos olhos do teu povo, para que seus olhos sejam abertos e libertos do engano de Satanás e do cristianismo pagão, que tem introduzido essas práticas pagãs no meio do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento e pela tua vitória. A tua ressurreição é a minha vitória, é a vitória do teu povo, Senhor. Bendito sejas para sempre. Os portais eternos se levantaram para que entrasse o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória, que recebeu a sua coroa, a coroa de glória, como diz lá em Apocalipse 19, que sobre a sua cabeça há muitos diademas. Que coisa gloriosa! Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo com esta palavra de renovação, de esperança, de alegria, de força e de certeza de que em breve nós nos encontraremos contigo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia.